aí, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco, de como foi a instalação das nossas aberturas aqui da parte de cima. Aproveitar que uma das nossas aberturas não estão concluídas, 100% a instalação, então eu vou conseguir mostrar todo o mecanismo, como funciona, as nossas aberturas que são de material de alumínio, e também em vidro temperado. Então, se tu tens curiosidade e se tu está fazendo uma reforma ou uma construção, eu te convido para ficar aqui comigo até o final desse vídeo para te conferir então as opções de aberturas que a gente escolheu aqui para nossa casa na parte de cima. Chega de palhaçada. Gente, explicando então para vocês sobre as nossas aberturas, nós optamos por manter o padrão lá da parte de baixo, onde a gente utiliza vidro temperado 8mm, que é esse vidro transparente, tá? Ele tem uma espessura de 8mm, ó. E ele é transparente. Diferente de outros vidros ali na abertura na escada, que a gente optou por um vidro fumê. Mas é porque tem uma outra proposta aquele ambiente ali da nossa escada. Como eu disse no início do vídeo, eu quero aproveitar e mostrar para vocês que essa abertura aqui, essa porta-janela do nosso quarto, ela ainda não foi finalizada pelo pessoal da empresa responsável pela instalação das aberturas. Como eu já mencionei, a maior parte das nossas janelas e portas, elas são então em vidro temperado 8mm e o material do entorno é alumínio branco. Isso tudo aqui também é alumínio branco, só que está com poeira por causa que faz tempo já que está aqui. Mas todo esse material é alumínio branco, então ao passar do tempo, com chuva, sol, ele não acaba tendo deteriorização, não vai estragar, porque não vai enferrujar, assim a gente espera. Então optamos por usar alumínio branco, que é a nossa proposta da nossa casa, e os vidros então no geral são incolores. Como que funciona o mecanismo então dessas aberturas? Todas elas possuem fechadura com chave, tá? Então, elas têm essa chave que eu esqueci o nome dessa fechadura, que ela abre essas guampinhas aqui, que eu esqueci o nome. Tá? Uma volta, fechou. Tá? Então, todas elas possuem essa fechadura. As que não possuem chave, elas possuem um outro tipo de engate, que nas outras aberturas eu vou mostrar para vocês. E na parte de cima, então, elas possuem rondanas, onde então elas vão fazer, aqui tem uma cava, tem uma cavinha aqui onde passa então a rondana, onde rola a rondana. Cada vidro é composto então por duas rondanas, onde tem essas argoelas, esses parafusos. Eu não sei que é um metal, eu acho. Dois parafusos então para prender essas rondanas que vão deslizar então de um lado para o outro. Como o vidro ainda não está regulado, os vidros ainda não terminaram, ele ainda está um pouquinho pesado comparado a outras aberturas aqui de casa que já estão 100% concluídas. Bom, essas rondanas aqui na parte do meio, nós temos então esse batente, tá? Isso tudo aqui depois recebe aquele acabamento lá do canto, então para fechar tudo isso aqui a gente não enxerga. Em outro ambiente, em outro cômodo da casa eu vou mostrar para vocês como é que fica esse acabamento. Mas o intuito aqui agora é mostrar o mecanismo da janela, Ela é toda parafusada no vão, de cimento, na abertura de concreto da parede. E aqui então no meio ela tem esse batente aqui, esse mecanismo, justamente para essas rondanas elas baterem aqui e poder então fazer o encaixe do vidro. Olha lá em cima. Tá? A mesma coisa acontece aqui no final, onde as rondanas vão vir, e vão chegar aqui no batente no fim. Justamente para quê? Para o vidro não encostar aqui na lateral do vão, no cimento, obviamente para não quebrar nem vidro e nem parede.
Então, tanto no meio quanto nas laterais, a gente tem esses batentes que funcionam então com esse sistema de abertura, né? Seja para abrir ou para fechar a janela. E por fim, então, recebe o acabamento branco para ter todo o acabamento da abertura. Depois, na parte de baixo, acho que eu não comentei, então é um trilho, né? Onde a janela, né? Ou a porta corre. Ela possui esse sistema aqui que eu esqueci o nome. Acho que é coisa de insetos, assim, do mesmo modo que tem aqui, ó. Aqui a gente tem esse filetezinho, assim, que eu esqueci o nome, mas é alguma coisa em relação para proteger a entrada dos insetos, né, entre o transpasse dos vidros. E aqui também vai ter esse acabamento que eu ainda não sei qual vai ser, mas aqui tem um acabamento, obviamente, porque não pode ficar essa fresta. Mas então, esse é o mecanismo das nossas aberturas aqui de casa. Continuando então, saindo então do nosso quarto de casal, nós estamos aqui no hall de entrada do nosso quarto, onde então nós tivemos uma diferença das aberturas lá de baixo aqui para cima, que lá embaixo nós não tivemos nenhuma abertura com vidro fixo, desta maneira que a gente tem aqui. Nós tivemos, né, um vão bem largo, a abertura dele é da altura de uma porta, porém ele não sai totalmente do chão, ele tem aquele espaço ali, se não me engano, de uns 40 centímetros, eu não sei como é que se chama isso, mas enfim, tem essa altura de 40. E essa primeira metade aqui da abertura é um vidro fixo, no mesmo padrão, vidro temperado, 8 milímetros e incolor, no mesmo padrão então da nossa casa, tanto da parte de baixo quanto aqui da parte de cima. A única diferença é que a gente tem esse vidro fixo e na parte então da metade para cima nós temos então essa janela tipo maxiar. Ela tem essa abertura bem ampla, então vai ter uma corrente de ar bem boa, levando, né, corrente de ar tanto aqui pro corredor, pro quarto e pro closet, que é aqui dobrando. E essa janela, ela tem esse sistema com essa mãozinha, não sei como é que se chama isso, eu chamo de mão francesa, sei lá eu. Ela tem 2 estágios para fechamento, ó. Assim ela tá travada, então ela não abre, ó. E aqui então, tu tem o primeiro estágio de abertura, um estágio menor, né, um vão menor, e tem esse outro estágio que é maior. Bom, aqui no nosso escritório eu já quero relatar um problema que tem em relação a essas aberturas para quem decidir utilizar, né, como eu disse, na sua reforma, na sua construção, esse tipo de abertura, o que ele acontece? Quando nós iniciamos a construir aqui a parte de cima, o início, né, o nosso objetivo era somente fazer as aberturas, levantar as paredes e colocar o telhado, porque nós estávamos com um problema de infiltração pela laje, né? Quando chovia, então infiltrava muita água em vários locais lá na nossa parte de baixo. Então esse foi o nosso intuito, né? De primeiro fazer as paredes e colocar o telhado. Bom, no continuar então da obra, a gente foi avançando, conseguimos rebocar as paredes, conseguimos agora então colocar as aberturas, já colocamos revestimento no chão. Mas, como eu disse, um dos problemas que a gente enfrenta com essas aberturas é porque elas são criadas todas manualmente. A única coisa, né, como é que funciona a fabricação dessas aberturas? O pedreiro, ele é responsável por deixar o vão, né? O que é o vão? O vão é esse espaço aqui, é o espaço que tu tem para colocar a abertura. Ele já deixa o vão todo rebocado.
Para quê? Para a empresa de vidro, ela vem aqui e faz a medida. Ela tira a largura vezes a altura. E essa medida, então, que a empresa, né, é responsável pelas aberturas, pela parte de vidros, pela parte de montagem e instalação das aberturas, ela vem, tira a medida já com o vão pronto, o vão todo rebocado, todo arrematado, e manda, então, essa medida para a fábrica. A fábrica, ela faz um desconto lá, padrão deles, e ela então manda o vidro conforme a empresa, né, conforme a empresa que solicitou o vidro. Ah, esse vidro vai ser uma porta de correr, esse vidro vai ser fixo. Por que isso? Porque se ele é fixo, ele não tem nenhuma furação. Se ele é uma porta de correr, ele vai ter 2 furos para colocar as rondanas, né, para as rondanas rolar no trilho, e automaticamente uma espécie de fechadura. Então tem que ter também, saber se a fechadura é na esquerda ou na direita. Então todas essas informações, elas são passadas da empresa que tira as medidas, né, da empresa responsável por fabricar essas aberturas, para a fábrica que produz o vidro. A fábrica do vidro envia o vidro e então a empresa vem fazer a instalação desse vidro. Como eu disse no início, o que acontece essa função de ser manual? Olha aqui no chão, nós estamos com água, porque está chovendo aqui em Pelotas agora, e o que acontece? Nós, né, optamos por pedir para o pessoal da empresa não passar nenhum tipo de silicone, tanto na parte de baixo quanto enfim, não vedar, não fazer o processo de vedação em nenhuma parte. Por que eu digo isso? Porque na parte de baixo da nossa casa nós fizemos as instalações das aberturas e foi passado silicone para fazer o processo de vedação em todas as aberturas. O que aconteceu? Quando a gente foi fazer a pintura em uma das peças, no nosso quarto, por exemplo, a tinta não consegue aderir à parede por causa do silicone, então não fica uma pintura 100% bonita, 100% concluída, né? 100% bem acabada. Então aqui em cima a gente optou, como a gente ainda não vai se mudar aqui para a parte de cima, por primeiro fazer todo o preparo das paredes, fazer as pinturas, e aí sim depois a gente chama novamente essa empresa para eles fazerem o processo de vedação nas aberturas. Então isso acontece quando não tem vedação. Ó, como vocês podem ver, é que aqui na verdade está pingando lá em cima da calha, ó. Tá vindo mais água de lá. Mas aqui, por exemplo, ó, a gente tem essa fresta, nós temos algumas frestinhas que ainda assim colocam água para dentro por causa da que a gente não tem a vedação. Então por isso que é muito importante o processo de vedação. E aqui em cima nós estamos com um problema então de goteira na calha, então a gente vai ter que corrigir também isso daí, que é uma coisa à parte das aberturas, né? E aqui no escritório é o mesmo processo da janela do hall de entrada para o quarto. Nós temos então um vidro fixo nessa lateral, onde nós teremos uma bancada fixa, né, de escritório. Aqui na parte de baixo também um vidro fixo e uma janela então tipo maxiar, no mesmo estilo do hall de entrada para o quarto. Ó. É um primeiro estágio e um segundo estágio então de abertura desse vão. É importante falar por que a gente tem essa abertura em preto. Porque o nosso escritório, ele vai estar todo, nosso escritório todo vai ser preto e branco, então os rodapés do nosso escritório, as mesas, né, o mobiliário todo vai ser preto. Então a proposta foi diferente para esse cômodo, então por isso a gente optou então por colocar a abertura aqui no alumínio preto. Aqui então no nosso quarto de solteiro, eu continuo batendo na tecla para vocês da questão da importância da vedação de uma abertura. Como vocês podem ver, nós temos um processo de infiltração aqui nesse canto e no outro canto. Justamente por isso, porque a gente não tem o processo de vedação. Aqui tem até uma mosca morta. Nossa, como tá empoeirado, né? Ó, aqui eles até passaram, ó, que tem que até fazer essa limpeza aqui, ó,
Dá pra ver? Olha aqui o silicone sujo. Isso aqui foi porque eles passaram silicone nessa parte de baixo, como não vai tinta. Mas na lateral, aqui onde vai tinta, não tem nada de silicone, porque como eu disse anteriormente, eu pedi para eles não passarem silicone, justamente para a gente poder fazer a pintura 100%, né? E aqui então vocês podem ver como fica o acabamento, ó. Aqui vocês não enxergam as fondanas, ó. Ó. Essa daqui bem mais leve que aquela lá do quarto, claro que é um vidro, né, pela metade, então o tamanho muda. E o sistema de fechadura também é diferente, ó. Ela é com uma trava rápida, ó. Então ela não, ó, por mais que tente, ela não vai se tu não apertar aqui e abrir, ó. Tem esses dentinhos aqui pra fazer a trava, ó. Ó, travou. Aí tu apertou, abriu. Aqui então no nosso corredor, continuando, né, a lateral do quarto e do escritório, nós temos então esse corredor. Aqui nós temos uma porta que antecede a saída, né, para a área de luz. E aqui então a mesma função daquela janela do hall de entrada lá do quarto. Um vidro fixo na parte de baixo. Aqui então nós temos uma divisória em alumínio branco, ó. E aqui a mesma função da Maxiar, no primeiro estágio e no segundo estágio. Tendo então, né, essa abertura para a entrada, né, para a corrente de ar. Mostrar para vocês também como vai ficar, né, a nossa janela do nosso banheiro. Ela vai ser, o nosso banheiro também tem uma proposta diferente, tá? Aqui tá a nossa janela, onde vocês podem ver que ela vai ser então com uma parte de acabamento em preto, né? E ela vai ser então do mesmo estilo, tanto da de hall de entrada quanto do outro corredor, daquela que sai, que empurra para fora, estilo Maxiar. Como o nosso banheiro ele tem uma pegada também em preto e branco, a nossa janela então vai ficar aqui. E aqui a gente vai ter todo o arremate em preto para fazer o acabamento, né, do porcelanato e colocar então a janela com aquele bracinho e a gente vai empurrar e ela vai abrir para fora. E para finalizar então, gente, vou mostrar para vocês as duas aberturas da nossa escada. Aqui então a gente tem o vão da escada, né, onde então vem lá de baixo. E na parte de baixo também a gente tem duas aberturas em alumínio preto em vidro fumê. Essa é a única parte da casa que a gente tem então vidro fumê. E a proposta então foi manter a mesma visão da parte de baixo aqui na parte de cima. Onde então a gente tem dois vidros fixos, os do canto da esquerda, e esse daqui da direita e esse da direita com vidro de correr. Ó. Então, é a mesma função, ó, com a fechadura. Alto acima. Olha, então a gente tem aqui a mesma coisa, ó, a fechadura com chave, ó. E ela abre então tipo papagaio, se eu não me engano é o nome, bico de papagaio. E então o vidro fumê com acabamento então em preto, preto fosco. Ó. E aqui então a gente tem todo o acabamento em preto, ó. Tá? E aqui tá cinza, gente, porque tá empoeirado, né, da obra, mas é tudo em preto, tá? E aqui a mesma coisa, nós não temos silicone em nada. Tá tudo ainda para fazer acabamento, foi passado rejunte, ainda tem que fazer lixamento e pintura. Mas então, a ideia era mostrar para vocês como são as nossas aberturas, né? Qual foi a proposta que a gente tentou mostrar para vocês. E aí então, se vocês tiverem alguma dúvida de como funciona, enfim, se vocês não entenderam, se eu não conseguir explicar para vocês, deixem aqui nos comentários, vai ser um prazer ajudar vocês.
Essas aberturas, elas deixam a casa, né, bem arejada e também com uma visão, né, com uma luminosidade muito natural. Pela função de ser vidro, né, entra muita iluminação. Hoje está um dia nublado, como eu tinha dito aqui em Pelotas, né, tá chovendo, mas em dia de sol é luz para todo lado. Obviamente quem não gosta já é um pouco mais complicado, mas nada do que uma cortina, enfim, alguma coisa blackout ali não soluciona o problema. Mas a ideia então desse vídeo foi isso, mostrar para vocês, dividir com vocês como foi, né, a instalação e como ficou as aberturas da nossa casa. E eu aproveito para convidar vocês, minha mãe parar de fazer barulho. Eu aproveito para convidar vocês, se vocês ainda não são inscritos no nosso canal, a fazerem a inscrição de vocês, a acompanharem os nossos vídeos que a gente posta aqui, né, semanalmente, ativem o sininho das notificações. Não se esqueçam também de dar o like e compartilhar com os amigos. Até o próximo vídeo!